Recuperar a história do distrito de Sousas é percorrer 300 anos do nosso passado. As terras aqui, originalmente ocupadas por ameríndios, foram tomadas pelo agente colonizador europeu, que instalou grandes engenhos de açúcar inicialmente. Posteriormente, foram substituídos pela cafeicultura, sempre explorando o trabalho escravo. Com a chegada da ferrovia, houve uma diversificação econômica com a construção de um complexo produtivo que envolveu outras atividades, como a exploração de pedras e, posteriormente, o próprio abastecimento de água da cidade. O rio Atibaia tem a sua origem na língua tupi-guarani, que significa águas tranquilas e com sabor agradável ao paladar. O rio Jaguari significa Rio das Onças. Em suas águas havia uma diversidade de peixes como dourados, piaparas, pintados, tuviras e mandis. Hoje, em alguns pontos, ainda se pesca cascudos e bagres. É nessa região que possuímos o maior número de fragmentos de matas nativas ainda preservadas no município de Campinas, destacando a floresta estacional semidecídua, porque no outono não perdem totalmente suas folhas e suas árvores, com mais de 20 metros de altura e troncos de até 15 metros de largura, têm espécies catalogadas até 200 espécies. Destacam-se os cedros, os jequitibás, os jatobás, caviúnas, cambarás, guatambus, guanandis e guarantãs. Entre os animais silvestres que ainda existem nesses fragmentos, destacam-se grandes felinos como as onças pardas, as pintadas, o gato maracajá, jaguatiricas, macaco prego, tatu, pacas, tucanos e muitas aves aquáticas. Eles ganharam as terras do governo na época, do Império, né? Que foi o Francisco de Souza Aranha, é irmão do Joaquim Egídio de Souza Aranha, da Ana Pupo Nogueira, que eram confrontantes dessa fazenda. Essa fazenda aqui foi do Pupo Nogueira. Posteriormente, o Franklin, era o inglês, que construiu a usina Jaguari. Ele construiu essa casa. Você vê que o modelo dessa casa, esse modelo, lembra um pouco o inglês. Esse pretório que chama, é um sentido meio inglês. Foi o Franklin que comprou, que construiu. E meu avô comprou dele. Comprou da família Pupo Nogueira. E daí para frente, ele teve uma sustentabilidade aqui de vida forte. Foi trabalhosa. Muito trabalhosa, porque se a gente analisar esses morros com pedra, você vê que é difícil você plantar um café nesse lugar. Mas o café aqui era privilegiado, bebida maravilhosa e terras ótimas para o café na época. Altitude, clima, né? E, enfim, essa história mais ou menos pequena da nossa família e da Fazenda São Rafael. Na época das divisões de terra, aqui ficou se chamando Sesmaria Laranjal, tá? Essa região de Sousas para cá. E na parte da frente da casa da Fazenda São Luciano, que aqui é a Fazenda São Luciano, era a sede dessa Sesmaria Laranjal. Posteriormente ele começou a trabalhar com café e vinha muito na região de Campinas. E, em razão disso, ele gostou tanto da região, principalmente essa aqui, que é a Fazenda São Rafael, que teve lembranças muito grandes da cidade onde ele morava, em Coimbra, em Portugal. Ele veio para cá, conseguiu, depois de alguns anos, comprar um pequeno terreno aqui, que era do Francisco Souza Aranha, né? Devia ser irmão do Egídio, né? Francisco Egídio de Souza Aranha. E, posteriormente, ele comprou da família Pupo, né? Nogueira Pupo,
ou Pupo Nogueira, não tenho muita lembrança, a outra parte da Fazenda São Rafael, que seria a Fazendinha Monte Belo. Passando mais um tempo, sempre plantando café, né, ele adquiriu mais uma área que foi da Benedita Assunção e mais algumas áreas do Banco da República. Naquele tempo, o banco assumia a dívida e ele, então, comprou do banco algumas partes. Essa Fazenda São Rafael foi incorporada às demais e ficou num total mais ou menos de 270 alqueires, mais ou menos 300 alqueires. Era o filho mais velho desse capitão Floriano, né? E o que ele fez? Ele fez a casa do capitão Floriano, o capitão Floriano fez a casa do filho mais velho, pertinho da casa dele, que seria essa série da São Luciano mais tarde. A fazenda era do meu avô, Salvador Penteado, que é irmão do Heitor Penteado. Então a avó dele, que quando veio de lá da Bahia, que ela veio vendida para a fazenda aqui, né? Quando ela saiu de casa, que foram pegar ela, a mãe dela desmaiou, ela não viu mais a mãe dela nunca mais. E o pai dela morreu de tanto apanhar também, que é o pai da minha sogra. Aquele tempo era assim, quando não ficava numa fazenda, ia procurar na outra, então recebia a gente, né? Aí a gente mudava para outra fazenda, né? Meu pai era uma pessoa muito boa, mas faleceu logo também, meu pai. Faleceu logo. Minha mãe era muito brava. Meu pai era bem preto, minha mãe era italiana, minha mãe era loira. Minha mãe era italiana mesmo, minha mãe era. Meu pai que era bem preto mesmo. Tinha bastante branco, tinha bastante preto, tinha aqui na fazenda. Tinha bastante mesmo, tinha bastante negro na fazenda. A convivência era boa, não era... todos se davam, ninguém brigava, era uma família unida mesmo era. Eu trabalhava aqui na fazenda, cuidava da casa, minha mãe, né? Ela cuidava da casa. Mas a maioria eram descendentes de negros. Tanto lá em cima, onde tem uma laje grande, essa laje chama Laje dos Foros, que é o lugar onde os negros fizeram um acampamento lá. E nessa época, meu avô trouxe muito para trabalhar aqui na fazenda. Então tinha caboclo, tinha imigrantes italianos, foram poucos imigrantes italianos, mas tinha também. Era mais caboclo, né, que ajudava meu avô, quer dizer. Então é interessante essa parte dos negros dos foros, né? Laje dos Foros, que é aquela pedra lá em cima, uma pedra enorme, que pertencia aqui à fazenda. Tinha que orientar, mas eram fiéis. Isso eu me lembro perfeitamente, meu avô falar. Eram pessoas fiéis. E não tinha violência, não tinha, né? Eram pessoas simples, porém honestas. E meu avô era uma pessoa muito boa. Ele ajudava muito as pessoas que trabalhavam aqui. Tanto que quando teve a crise do café, quem quis ficar aqui ficou, nas casas morando. Muitos ficaram trabalhando, mas foram poucos, para ajudar meu avô a tocar o gado, tirar leite. Mas muitos moravam aqui um tempo para arrumar emprego, para trabalhar em outras fazendas. Meu avô deixava mais influência da minha avó, porque minha avó dava muita assistência para esse pessoal. Até ensinamento de costura e religião, e até a alfabetização. Ali, naquele muro, bem na metade lá, quando largaram, era aqueles muros de escravo, de barrote, lá do começo da vila até aqui embaixo no posto, onde é o posto de gasolina. Era um muro só. Meu avô tinha vários carros de boi. E também que era para puxar os cafés da região. Esses morros todos subiu com junta de boi. Ou, posteriormente, foram parelhas de mulas e burros, que os bois não aguentavam tanto como os burros e mulas, porque punha 4, 5, aqueles carroções enormes, punham os sacos no café e traziam para beneficiar.
O ramal ferro campineiro ele veio de uma necessidade dos cafeicultores do distrito de Souza de Joaquim Egídio. A estrutura cafeicultura ela vem justamente neste viés. O ramal ferro ele fica isolado esse espaço porque eu não tenho, por ser uma área montanhosa, então eu perdia muita produção, chegava em torno de 60% da produção era perdida. Chegava até o centro de Campinas, mas eu tinha vários problemas. E aí os cafeicultores daquela área, no sentido porque também eles eram empresários que estavam trocando esse capital cafeicultor, capital agrícola, por um capital de serviço. E esse capital de serviço, o primeiro direcionamento foi transportar. Então o ramal ferro é feito numa bitola de 60 centímetros, inicialmente saindo desta estação, que é a área da Paulista, seguindo o leito próximo da Mogiana, então ele vai ter o paralelo, o Guanabara, vai chegar até a área ali hoje, norte e sul, faz uma curva direita, quase 90 graus, passa o que seria atualmente o Shopping Iguatemi, segue para Souza, Rua Antônio Prado e finalizava ali um pouco antes do rio Atibaia. Essa é a primeira fase. Então, em 1890, 1891, o ramal ferro está chegando aí. Nesse conjunto, continuou-se a construção até chegar a Fazenda de Cabras, que era uma das maiores produtoras e já final de município. A estrada passava por ali onde é a linha do bonde, depois passou-se a linha do bonde, porque eles cederam para a cabrita passar ali, né? Bem na mata ali. Então, o que se adapta? Já nos anos 1900 para 1910, né? Nessa virada desses 10, 15 anos, o café está praticamente já esgotado. Então passa a transportar pedra, tem algumas pedreiras na região, boa parte do calçamento da cidade passa a ser feita por essas pedreiras e o ramal ferro está trazendo isso para dentro do município, né? Já na área central, como também desmatamento. Então uma boa questão de madeira eu também trazia, na medida que vai desmatando, a área vai se urbanizando, o ramal ferro também traz. Os meus avôs da Itália já veio cortador de pedra lá. 4 anos já fazia esses buraquinhos para cortar pedra, com 4 anos de idade, aqui. Tem até o lugar aqui embaixo, na sede da fazenda. E dali para frente, não deixei mais, né? Depois fui partindo, fui sendo ferreiro e especializando no tipo do serviço, que a gente fazia o paralelo. Paralelo, guia, entrada de veículo. Então quem fazia o paralelo, que é o macaco, ele cortava mais pedra e ganhava menos. Então o cara mais inteligente, ele pedia para o patrão, né? Eu tive um patrão também, né? Não era mandado, não. Era registrado, mais fazia, mais ganhava. E mais o patrão ganhava também. Tinha 8 anos de idade, foi quando eu entrava na escola aquele tempo. Então, aqui a professora vinha, né, dava aula aqui, e não era tudo que ia para a escola, né? Porque não tinha jeito, então quem podia ir, a gente ponhava na escola e deixava, né? A professora vinha, só que ela não podia ficar muito porque ela tinha o administrador daqui levava ela de charrete em Souza, porque não tinha condução para ir, né? Então ela vinha de charrete. Eu não estudei não estudei. Graças a Deus todos eles estudaram, todos eles sabem ler e escrever muito bem. Estudaram em Souza, que daí, que depois que a professora não veio mais aqui, eles saíam, acordavam 4 horas da madrugada e depois 5 horas eles saíam de casa e tudo de a pé. Eram umas 10 crianças, iam tudo de a pé, até em Souza. Depois voltavam 1h da tarde. Meus pais precisavam de trabalho, eu tirei diploma com 12 anos, com 12 anos e meio eu já estava trabalhando na pedreira. De puxar fole, ajudante na pedreira. Aí foi quando eu aprendi a profissão. O exercício da profissão, eu comecei de puxar fole, ajudando numa pedreira sempre tem um rapaz que aponta essa ferramenta. Que essa ferramenta a gente faz 7, 8 pinchotes com ela e ela gasta, não fura mais. Então tem que voltar para a ferraria, põe no fogo. Tem um rapaz especial que chama ferreiro, ele bate de novo, deixa a esquina viva de novo aqui no coelho e eu comecei aprendendo, fazendo estrada, ajudando
Quando o ferreiro, quando tinha forga lá, que era da família mesmo dos donos da pedreira, e então a gente ia ajudando lá a fazer. Então quando tinha algum pinchote para fazer, para cortar uma pedra que estava estorvando na estrada, então a gente ia aprendendo, fazendo um buraquinho lá que chama pinchote, o buraquinho, e essa ferramenta também chama pinchote, que é o que põe dentro do buraquinho para cortar a pedra. Quer dizer, que a gente fazia 5, 6, 10, 20 buraquinhos, tudo encarreado, e punha tudo assim e ia batendo em todo ele junto, conforme o tamanho da pedra, para cortar a pedra. Quando eu comecei a trabalhar, era aqui no Schmidt, na Fazenda Santa Mônica. Mas eu trabalhei pouco tempo, aí 1 ano e meio, mais ou menos por aí. Depois ele comprou a pedreira, aí onde passa Dom Pedro hoje, ali em frente à Riqueza, ali a Cachoeira da Riqueza. Para lá de lá era uma pedreira virgem lá, e o Agnello comprou a pedreira lá, que até hoje eles são donos de um pedaço lá ainda. E tem outro detalhe, com 4 anos eu ia buscar burro, cavalo, vaca, tudo no pasto. E a seta era aqui, eu ia buscar de madrugada, para ganhar alguma coisa ainda para ajudar. Isso para mim era muito bom. A gente esperava o senhorzinho que tomava conta. Lá na Estação Velha, tinha aqueles... era que nem um carrinho, e um ia do lado, outro do outro, fazendo força assim, né? Que nem uma alavanca para andar. A gente esperava a hora do almoço, que ele era 10, 10 e meia, ele almoçava. A gente ia para lá, pegava o carrinho e ia até Sousa e voltava. Nossa Senhora! Quando chegava de volta, o homem estava brabo. Em cima, vamos pegar vocês, molecada. Era a farra nossa, né? Fazenda Paulo Cunha, Fazenda Joaquim, Fazenda Iracema, vinha bastante. Vinha bastante mesmo. Era dança, eles arrumavam orquestra, tudo que vinha de Sousa tocar aqui. No baile mesmo. Mesmo no baile. Aí depois eu tinha 16 anos quando eu comecei a namorar. Aí namoramos um pouco, depois quando tinha 20 anos que eu me casei. Era tudo na Tulha. Ali onde estão reformando agora, aquele mais grande ali era o salão nosso, que a gente ficava. Vinham as pessoas mais velhas, tinha o banco para eles sentarem, né? Porque a gente não ficava sozinha, não. Os pais vinham junto, né? As pessoas que não vinham da parente, vinham da gente da outra família, né? Veio uma moça uma vez aí fumando no salão. Nossa, ninguém tirou ela para dançar porque disse que quem moça que fumava não prestava. Não podia ter falado isso, né? Porque imagina, agora todo mundo fuma. Não deixou a moça entrar, mandou ela embora, que não deixou ela entrar no salão, não. Jogava futebol. Ia em bailinho, né? Tinha muito bailinho, quase tudo lá perto da Bocaina, na entrada que vai para a Bocaina, que eles sabem que é aí. Tinha um armazém lá Lá, todo domingo ele fazia um matinezinho das 2h30, 3 horas até as 7 horas da noite, ele fazia um matinê. E a gente pegava o bonde daqui, passava o bonde aqui, ia até nas Cabras. Então quando o bonde subia era 12h30, meia, 1h, e depois voltava às 5, né? Então quando a gente ia da 1h até as 5, a gente ficava no baile. E quando tinha baile de noite, aí voltava a pé, fazia de qualquer jeito, ia de bicicleta. E futebol, de domingo eu jogava futebol. Eu casei trabalhando na pedreira e conheci a minha mulher por causa da pedreira, que eu trabalhava na Riqueza, vinha de bicicleta. Onde tem aquela fábrica de água lá, aquele engarrafamento de água aí, tinha água a fonte, chamava lá na fonte. Então lá tinha uma bica d'água que corria direto, quem passava lá ia pegar água, ia beber água, lá era coisa... E de tarde minha mulher morava lá na fazenda, e de tarde então ela descia lá, que era para ver, que vinha da pedreira. Enchente, quando dava enchente aqui não dava tudo d'água, entendeu? Tanto é que você vê, a casa foi feita no ar, acho que por causa disso mesmo, né?
Qualquer coisa que dava aí de enchente, enchia tudo para cá, porque o Ribeirão, ele não era linha reta assim, ele era cheio de curva. Aí na década de 60 também a prefeitura veio e fez uma retificação, entendeu? Ele tiraram as curvas, tiraram tudo, para a água passar direto para não evitar enchente aqui e lá embaixo, né? A pesca, eu adorava a pesca aqui. Eu procurava o dourado para pegar o dourado e largava os outros peixes. Mas depois que poluiu isso aí, não tem. Na cachoeira aqui. E a peixe demais. Eu tarrafiava com ordem do fiscal, eles vinham junto com 2 caminhonetes. Tarrafiava e enchia as 2 caminhonetes para levar para o sanatório. A turma comer, né? E um outro sanatório que tinha também em Limeira, não sei aonde, eles vinham pegar peixe aqui. Só que os fiscais vinham junto, né? É só peixe, pô. Então vai dar para quem precisa comer, né? Isso aí eu fiz muito também. A turma aqui nadava muito, meu irmão também gostava, mas eu não abandonei. Uma coisa que o rio é muito traiçoeiro. Aqui é o lugar que tem água, né? Então eu não fui de nadar. Eu era de pular pedra quando morria alguém e ajudar a tirar os corpos, né? Uma vez morreu um cara de 20 anos, 21 dias depois que eu achei. E a família quis, me insistiu comigo, né? Então todo dia eu dava uma batida até descobrir. Quando eu descobri, chamaram o bombeiro, que eu não ia tirar, né? E aí a responsabilidade caía em mim, né? De repente escapa aquelas coisas, né? E a pedreira aqui movia a gente, babu. É só pedra, não conhece nada aí. Isso é pedreira demais. E ia para Campinas também, né? Campinas, todo cachado de macaco daqui. A guia daqui, tudo daqui. No começo que abriu a pedreira aqui, o patrão do meu pai, puxava com 2 carroças e um caminhãozinho 29. Já viu, né? 29. Comprado de um senhor que tinha um armazém. Alguém conhece, Sardini. Vai lembrar, né? Comprou dele, então era transportado. Depois o patrão cresceu demais, né? O cunhado dele, o primeiro caminhão novo de Campinas sempre era dele. Aí foi ampliando, né? Funcionava que os patrões pegavam o serviço nas prefeituras de Campinas. Dá muito. O Rio Preto, por exemplo, foi calçado com pedra, tudo a pedra da riqueza. Os caminhões puxavam a pedra lá, iam nos vagões carregar pedra. Levava em Valinho, na estação de Valinho, e tinha os vagões, encostava os vagões, então a gente ia lá, quando tinha que carregar o macaco, ia bastante canteiro junto para poder carregar meio logo, e bastante era, né? Carregar 20, 30 mil pedras, paralelepípedo, né? Então tinha que mais gente, das vezes era longe, então ficaria um lá, outro aqui, outro ali, outro lá. Então um jogava aqui, isso aqui já jogava para lá, o outro jogava para o outro lado. E o moleque de 14 anos no meio de tudo de homem formado. Dava muito trabalho, porque levava o Joaquim Gide de carroça, tinha que carregar o bonde que levava, carregava os vagões, nem parede tinha. Não sei se alguém que está aqui lembra. Então a gente fazia a parede, eu carregava, fazia a parede em porta e punha. Não lembro o nome dessa condução que ia. E em Campinas fazia bardeação, na Paulista. Chegava em Araraquara, fazia bardeação, Capitola era outra. A gente ia de ônibus, nunca ia de bonde. O bonde demorava muito e parava num lugar mais distante. O ônibus ia até no Mercadão, né? Acho que na década de 60 a prefeitura tentou desapropriar, ou forçar a natureza com meu avô. Eu sei que eu tenho uma carta de doação do meu avô e minha avó para a prefeitura de Campinas para alargar a estrada, a rua Heitor Penteado. Isso aqui é vida, né? Ar puro, água pura. Aquela água que sorvia da bica lá, serve nossa família desde o tempo do meu avô. Tanto que nós pusemos Fonte Regina, o nome da fonte. O senhor vai experimentar essa água aí depois de sorver. De noite cai aquela água lá, que vai para o rio, né? Preservação.
Essa ganância do homem vai levar amanhã isso aqui partilhar tudo, derrubar a mata, né? Eu só sei que um tempo atrás eu fui procurado, inclusive, para vender a minha mata por um grande empreendimento que ia ter na região de Sousa, para incorporar a mata, porque ela faz parte do Ribeirão das Cabras, que é da bacia do Atibaia, para incorporar essa propriedade, porque a prefeitura exigiu que eles teriam ter uma mata de preservação onde eles, né, queriam me comprar, me davam uma nota. Não, não, deixa a mata, não, a gente vai cuidar, não, deixa que eu cuido do meu jeito, está aí sempre protegida, né? Enquanto eu estiver vivo, eu vou segurando. Há um tempo atrás eu fui procurado por duas empresas grandes aí para colocar a torre de receptação lá em cima do morro, tá vendo? Que seria o lugar mais alto de Joaquim Egídio. Ali é o marco número 2 de Joaquim. O marco número 1 está do lado da igreja. O número 2 está lá em cima no morro. Me davam também uma nota por 10 por 10, 15 por 15, não lembro bem. Falaram, não quero. Não, é porque... Não, me falaram que tem problema de dar câncer na população, sei lá. Vocês me dão alguma carta garantindo que vai evitar essa irradiação? Não, a gente não pode dar, então não tem negócio. Tem que ser isso aí, preservação total da parte de turismo. Área verde, ar puro, água boa, porque aqui é uma nascente atrás da outra. Isso aqui é praticamente uma caixa d'água de Campinas. A região nossa aqui é uma caixa d'água de Campinas. O que tem de água nascente nesses morros não é brincadeira. Ou seja, eu estou preservando, né, o que a gente vive, né? O ambiente que você vive. Se o homem não fizer isso, vai fazer com o quê? Vai viver o momento? Ele esquece que amanhã ele tem herdeiro, tem neto, bisneto, que possa, né, viver numa tranquilidade? É aquilo que eu falei, você vê hoje aqui eu tenho vários animais soltos.